Bom dia, graça e paz. Hoje, nossa devocional, ela vai estar baseada no livro de Oséias, na sequência da leitura bíblica, e eu me prendi nesse capítulo e fiquei meditando, vendo, e tem muito a ver com o meu testemunho de vida cristã. E eu vou fazer aqui um pequeno resumo mediante um estudo que pesquisei aqui na internet e achei muito interessante e faz muito sentido, pelo menos para mim. A primeira coisa que nós precisamos entender neste capítulo, que a nossa vida cristã, ela tem muitos aspectos negativos e positivos. E nossa vida cristã, ela também é baseada no que nós devemos evitar e no que nós devemos fazer. A vida cristã, ela existe momentos que nós precisamos recuar. E nossa vida cristã também há momentos em que nós precisamos avançar. E sempre desprezar o erro, ter afronta ao erro, ao pecado, e sempre anelar a verdade. Neste capítulo, irmão, nós vemos 4 pontos, 4 figuras diferentes que o profeta usa para mostrarmos a nossa realidade e o que nós devemos evitar. Quer aumentar as suas vendas? Experimente o Bitrix 24. Para que você se situe melhor no que eu irei falar, eu recomendo vocês lerem todo o capítulo 4, todo o capítulo 7 de Oséias. O primeiro ponto que o profeta nos mostra aqui é que nós não podemos ser um fogo aceso. O profeta aqui, ele denuncia toda a liderança de Israel, que vivia de uma forma dissoluta, desonesta, entregue à maldade. E surge a pergunta: é diferente de hoje? Aqueles líderes que o profeta estavam denunciando, eles viviam de uma forma, com uma paixão que ardia como um fogo aceso, para cometer tudo que não presta, devassidão. Eram líderes adúlteros, consequentemente mentirosos, tinham pressa para pecar. O profeta leva essa alusão a um fogo aceso, porque ardia em seus corações a impureza sexual. Compram e não pagam, idolatravam o corpo, se entregavam aos seus desejos. Aqueles líderes, eles viviam de uma forma devasta.
e incentivava a população a viver da mesma forma. Era como um fogo aceso e ia consumindo. Eles tinham pressa em pecar. O segundo ponto que o profeta nos mostra, que usa uma figura de linguagem, é ser um bolo encruado. E eu confesso que eu senti dificuldade para saber o que é bolo encruado. Eu fui pesquisar. E significa que o bolo encruado é que uma parte ele queima e uma outra parte ele fica cru. Encruou. Ele assa tanto de um lado, mas do outro ele fica cru. Isso nos leva a uma alusão de uma vida dupla. Um lado está sendo feito, o outro não. Em casa é uma pessoa, do outro não. Israel deixou de ser luz entre as nações e deixou de se misturar, levando a luz, e se misturou levando trevas. Se misturou para assimilar o pecado. Israel apagou a luz e cobriu-se de trevas, em vez de ser sal, que inibe a corrupção. Tornou mais sem forma. Ela se tornou contaminada pelo fermento da maldade. Ela se encruou. Hoje, na atualidade, o que nós vemos? Pessoas são umas na igreja e em casa outras. São cristãos, mas mentem. São cristãos, mas vão a boates. São cristãos, mas vivem enganando os outros. São cristãos, mas cobiçam propriedade alheia. São cristãos e vivem espalhando boatos, mentiras. Estão na igreja, mas amam o mundo, conformam-se com o mundo, lutam para ganhar o mundo, mas do lado, no quesito fortuna, dinheiro, eles são crentes, mas têm uma vida dupla. São carnais e querem ser espirituais. Há muito tempo eu criei uma página no Facebook, Hipocrisia. E é exatamente essa hipocrisia que está se tornando normal. É a nova realidade. É o novo normal. Hipócritas. Se dizem, aparentam ser umas coisas e na verdade são outras. Professam conhecer a Deus, mas negam suas obras. Outro ponto que o profeta alerta, o profeta Osés, é que nós não devemos ser como uma pomba insensata. E nesse ponto, quando o profeta afirma que Israel é como uma pomba insensata, ele está falando exatamente da falta de discernimento espiritual. Israel deixou de se abrigar às asas do nosso Senhor e foi buscar ajuda no Egito. Foi pedir ajuda ao inimigo. Deixou de buscar ajuda aonde poderia encontrar e foi buscar ajuda naqueles que iriam saqueá-los,
aquele que ia destruir a vida deles. Todas as vezes, irmãos, que nós damos mãos ao mundo, nós fazemos aliança com aqueles que desprezam o Senhor. Nós agimos como uma pomba insensata. A amizade com o mundo, irmão, a própria palavra diz, o Senhor nos diz, que é inimizade com Deus. O Senhor diz que, através do profeta, que nós não podemos ser insensatos. Precisamos buscar esse discernimento. Nós precisamos buscar um entrosamento com o Senhor Jesus e buscar ajuda naquele que pode nos socorrer. O quarto e último ponto, irmão, que nós vamos ver hoje, é que o cristão não deve ser um arco enganoso. O que seria esse arco enganoso? Esse arco enganoso, irmão, é aqueles que se ferem a si mesmo, se menosprezam a si mesmo, não se voltam para Deus. Eles pensam em atirar, mas a flecha está pegando neles mesmos. Se tornou um arco enganoso. Você atira no alvo, mas o alvo está sendo você. A sua intenção é outra, mas a flecha está tocando em você. O arco está lhe enganando. E é exatamente isso que o profeta alerta para não sermos um arco enganoso. Fala de alguém que age contra si mesmo. Nós estamos atentando contra nós mesmos. Quando nós almejamos, quando nós planejamos e quando nós não buscamos a ajuda no único que é digno de toda adoração, nós estamos atirando no nosso pé. Eu quero lhes dizer nesta manhã de sábado que Deus nos salvou para sermos vasos de honra. Deus, a cada dia, Ele nos abençoa e nos abençoou para abençoarmos outra vida. Deus nos salvou para levarmos a verdade, para anunciarmos o Senhor Jesus, para sermos testemunho do nosso Senhor Jesus. Que o Senhor use-os e que vocês possam querer ser esse instrumento nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Clame a Ele por discernimento. Cuidado para não estar atirando contra si mesmo. Busque discernimento. Busque ser verdadeiro. Cuidado com a hipocrisia. Cuidado com querer ser uma coisa sem ser. Busque ser verdadeiro. Retire essa máscara que há em cada um de nós. E que apenas o brilho, que apenas a glória do Senhor seja refletida em nós. Que as pessoas possam olhar para nós e ver não a mim, e ver não você, mas que veja o próprio Jesus refletido. Esta é a minha oração e esta é a minha súplica diante de Deus, nesta manhã, para todo aquele que almeja ser um verdadeiro cristão diante de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus os abençoe.